Fala aí, tudo bem com você? Quem que vos fala? Cláudio Bonel. Vamos para mais uma aula dessa série totalmente excelente, estudos de caso no Power BI, aprendendo Power BI através de estudos de caso, desde o básico até estudos de caso mais avançados. E é o seguinte, cara, já temos aí 2 vídeos, né? Assista, tá? Ah, mas eu sou um gênio, Bonel. Eu sei tudo de Power BI, eu vou pular pro 42º vídeo. Não sei se vai ter 42º vídeo, né? Mas assista até para você ter um ponto de vista diferente daquilo que normalmente a gente está acostumado quando vai fazer um treinamento, né? Assistir uma aula aí, que é aquele treinamento mais sequencial. Aqui a gente está falando aqui, ou seja, nos esforçando para trazer o conhecimento do Power BI a partir do dia a dia do profissional, ou seja, são situações do dia a dia que vão acontecendo, você tem que resolver, né? E a partir dessas situações e desenvolvendo as suas soluções, né? O que nós aqui estamos chamando de estudos de casos, estudos de caso, e sim, para que a gente consiga dar seguimento. Como eu disse, cara, assista as aulas anteriores até você pegar o contexto aí, pelo menos o contexto, porra. Cai de paraquedas aqui não. E aí é o seguinte, sem muitas delongas, compartilhar a minha tela com esse seguinte estudo de caso aí, ó. O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro entrou em contato com você e pediu para que o auxiliasse na observação da classificação das ocorrências registradas no Estado, ordenando-as da maior para a menor. Você que está acompanhando aí, que viu o estudo de caso 1, é parecido, mas não é igual. E esse é parecido, mas não é igual, muda muita coisa, tá? Então, vamos começar fazendo aqui o mapeamento dessas necessidades. Necessidade que é uma só, mas só que é uma necessidade, cara, que muda um pouco a forma de trabalhar. E nesse momento aqui, eu vou entrar em estruturas de dados, beleza? Aí é o seguinte, necessidade. Primeira coisa, ó, pensamento analítico. Pensamento analítico. Deixa de ser executor. Entender o que o estudo de caso está falando, naturalmente, gente. Estudo de caso 2, ainda estamos no básico. Básico, beleza? O que foi solicitado pelo secretário de Segurança Pública aqui nesse cenário aí, nesse estudo de caso? Bom, ele entra em contato com você e pede o seguinte, para que você o auxiliasse na observação da classificação, então tá aqui, ó, classificação das ocorrências registradas no Estado, beleza? Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, então só vai ter ali Estado do Rio de Janeiro. Então, classificação das ocorrências de forma decrescente, né, da maior para a menor. Muito importante, gente, esse ponto aqui, olha para mim aqui, a obrigação de entender a necessidade, compreender a necessidade é sua. Não vem com esse papinho mole de, mas que o usuário não sabe o que ele quer. A culpa é tua. O usuário não é obrigado a passar a informação do jeitinho mastigado que você quer, porra. Pô, tá achando que esse negócio aqui é o quê? Purezinho de banana amassada com farinha láctea e aveia e mel? Porra, não é, né? Pelo amor de Deus. Porra, não seja um otário, não seja uma otária, né? Não vem com esse papinho mole, não, de que o usuário não sabe o que quer. Sabe sim, é você que não sabe extrair a informação que você precisa. Beleza? Então lembre-se, dialética, troca de ideia o tempo inteiro. Bate papo, pô, compreenda a necessidade, tá? E atente-se às palavras chaves, olha para cá. Classificação das ocorrências. Porra. Classificação é uma palavra-chave, beleza? E vai nos remeter também a um ranqueamento, também uma ordenação. Os times classificados para a Libertadores é o Z4. O Z4 é o quê? É uma ordenação dos 4 primeiros times na zona, né? Z4 não, né? G4, né? O meu entendimento sobre futebol tá altíssimo. É G4, porra. Que é o grupo dos 4 clubes ordenados, classificados
para Libertadores. Está ordenado ali, os 4 primeiros, eles estão ordenados. Então, classificação também é um ranking. E é mais uma palavra-chave que você precisa ter em mente aí. E lembrando, cara, você não é obrigado, cara, assim. Ser obrigado, obviamente, a extrair a informação que você precisa, né? Coletar ali, mapear a necessidade na sua essência. O que eu quero dizer é que você não é obrigado a saber tudo de primeira. A pessoa te falou, você não entendeu, você volta a pergunta. Pratica dialética. Troca ideia. Pá, 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 até você compreender. Na exata medida o que a pessoa quer, o que o teu usuário quer. Beleza? Isso é importante, tá? Dialética. Dialética é falar tese, antítese, síntese. A síntese é o alinhamento de expectativa. Então, o objetivo de você, dessa compreensão, é alinhar as expectativas entre você e seu interlocutor ali, a sua interlocutora. Isso é importante você ter em mente. Isso acontece antes, lembre-se disso, cara. Análise de dados acontece antes de qualquer tecnologia. Beleza? Compreenda, se planeje. Todo milhão? Então, classificação das ocorrências de forma decrescente. O que difere aqui do outro? Do outro é a classificação das ocorrências relacionadas a roubo de veículos por região. Aqui não, ele quer ver a ordenação de todas as ocorrências. Qual foi a ocorrência com mais registros, a ocorrência com menos registros? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ocorrência. E eu tenho diversos tipos de ocorrência, né? Como é que eu sei disso, Bonel? Porra. Dicionário de variáveis, ó. Isso tudo aqui, ó, é ocorrência. Ele quer a ordenação dessas ocorrências aqui. A ordenação dessas ocorrências. A partir da sua quantidade. A ocorrência que mais teve registros, né? O homicídio doloso teve quantos registros no estado? A 1 milhão? 500 mil? Não sei. Vamos fazer isso lá agora, tá? Então, o que ele quer é isso. É diferente. Ele não quer a ocorrência de roubo de veículo por região. Ele quer saber, ele quer todas as ocorrências ordenadas, ranqueadas. Beleza? A partir da sua quantidade de registro. Beleza? Então, isso é um ponto muito importante. Porque quando ele fala classificação das ocorrências, quando a gente quer ordenar alguma coisa, ranquear alguma coisa, a gente pressupõe, é obrigatório na realidade, que tenha uma variável que vá ordenar isso aqui. No nosso caso, não está explícito aqui, tá vendo? O secretário de Segurança Pública entrou em contato com você e pediu para que eu auxiliasse na observação da classificação das ocorrências registradas no Estado, ordenando-as da maior para menor. Não está explícito que são, de forma, classificando as ocorrências pela quantidade de registros. Não está explícito. Isso quer dizer que você tem que perguntar. Você quer classificar através do quê? Quantidade de registros? Quantidade de cancelamentos de registros? Esse dado não tem, mas imagine se tivesse. Tabela do Campeonato Brasileiro. Você quer classificar por quê? Por ponto ganhos? Time que mais ganhou pontos? Ou você quer classificar pelo time que mais fez gol? Ou você quer classificar pelo time que menos fez gol? Percebe? Você precisa identificar ali qual vai ser a variável quantitativa. Vou explicar já já sobre isso. Mas para você agora, a variável numérica, o dado numérico, pelo qual você vai ordenar essas ocorrências. E muitas das vezes não está explícito, ele está implícito aqui. Ele quer classificar as ocorrências registradas, beleza? Então é a quantidade de registros, né? Ordenando-as da maior para menor. Está implícito. Se não ficou claro para você no início, volte à pergunta. É pela quantidade registrada? Não tem problema perguntar, não existe dúvida burra, não existe dúvida inteligente. Pergunte, não tem problema perguntar. Dúvida é dúvida. Lembre-se, a obrigação é sua de compreender o que precisa ser feito. E essa compreensão, cara, olha para cá, essa compreensão, ela está diretamente ligada ao meu plano. Né? Porque qual é a fonte de dado? Cara, a fonte de dado que eu vou utilizar, fontes, vou botar aqui, é uma só nesse caso ainda, né? Mas a fonte de dado, fontes de dados, mas a fonte de dados que eu vou utilizar neste momento ainda é a mesma. E é, onde estás? Fechei? Fechei, né? Deixa eu abrir aqui meu Windows Explorer novamente. Está fechado. Dois pontos. PBI. Dados.
A nossa fonte de dados é a mesma ainda. Então, Bonel, mas eu já registrei na outra, eu preciso registrar aqui? Precisa, cara. Registra. Sabe quando a gente cai do cavalo? Quando a gente começa a ter confiança e acha e acredita que não precisa mais fazer isso, porque eu já conheço tudo, tá tudo aqui na minha cabeça. Olha pra mim aqui, ó. Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. Tá tudo aqui, ó, Bonel. Tá tudo aqui na minha cabeça, eu não preciso mais fazer essa palhaçada. E aí você cai do cavalo. É justamente aí que você vai tomar-lhe uma calça arriada. Beleza? Não faça. Engenharia de requisitos, inclusive, é muito mais amplo que isso. Estude, aprofunde-se. Fazer um jabá aqui. Ó, metodologia e engenharia de requisitos para projetos de BI. É um livro meu, falo bastante sobre isso. Aprofunde-se nisso aqui. Tem uma playlist aqui no meu canal sobre isso aqui, tá? Então, dá uma olhada lá também, tá? Beleza? Seguinte, a fonte de dados é essa. Show do milhão. Agora é o seguinte, olha só o que vai acontecer aqui. E nesse momento você vai precisar parar e pensar em estruturas de dados, que eu vou entrar nesse caminho, tá? Então ele quer a classificação das ocorrências pela quantidade de registros de forma decrescente. Ocorrências. Aonde que está? Onde que estão as ocorrências? Olha que doideira aqui. As ocorrências, elas estão separadas. Elas estão separadas em colunas, tá vendo? Elas não estão na mesma coluna, o que dificulta o nosso trabalho aqui no Power BI. Aqui no Power BI. Deixa eu, inclusive, abrir. Inclusive, abri-lo. Fechei também, não sei porquê. PBI. Estudo de caso 1, né? Já te mostrei como abre lá na aula 1. Por que acontece, cara? Qual é a dificuldade? Eu não vou conseguir ordenar essas ocorrências, elas estando coluna por coluna. Não vou conseguir fazer essa porra. Isso é uma doideira. Isso é uma doideira. Tá? Deixa eu abrir aqui, tá abrindo? Eu acho que tá, né? Porra. Seu dia a dia, tá? Seu dia a dia aí do análise de dados, tá? Vou deixar, não vou editar não, tá? Quem tá acostumado a assistir minhas aulas aí já tá ligado, né? Tá abrindo aqui, tá meio lento. Show de bola. Puta merda, mano. Que lentidão é essa? E abriu. Show de bola. Eu vou olhar aqui meu processamento, mas abriu, tá? Deixa eu salvar. Vou salvar estudo de caso 1. Vou salvar aqui como estudo de caso 2. Ó. Salvar não. Tô criando uma abinha nova. Estudo de caso 2. Preste atenção aqui. Relembrando, tá? Vou em transformar dados. Página inicial, transformar dados. Pra gente ir lá no Power Query, né? Pra gente relembrar. Nós já vimos aqui no dicionário de variáveis que essas variáveis estão distribuídas por colunas, cara. Então vamos relembrar isso aqui. Ó. Se eu for olhar aqui, ó, as minhas ocorrências estão aqui, ó. E isso dificulta o meu trabalho quando eu quero ordená-las. Preste atenção aqui, ó. Vou tentar fazer do jeito que tá, tá? Vou tentar criar um ranking ali do jeito que tá. Tentar criar aqui, ó, um ranking, primeiro com um gráfico de barras, tá? Primeiro com um gráfico de barras. Tentar criar aqui esse ranking. Primeiro, você precisa saber todas as ocorrências. E aí é o seguinte, cara. Eu não tenho o eixo Y aqui. Por quê? Porque a ocorrência já é a quantidade. Está claro para você? Ó, a ocorrência... Olha que loucura isso aqui, ó. A ocorrência, a coluna que tem ocorrência, ó, ela é a coluna da quantidade, homicídio doloso e a quantidade aqui embaixo. Eu não tenho o eixo Y. Por quê? Porque essa coluna aqui, ela não existe. Não existe uma coluna tipo ocorrência. Não existe essa coluna. Porque as ocorrências estão abertas por colunas. Olha que cagada, hein?
E aí, qual é o problema? Eu tenho que construir um gráfico com eixo X e Y. Eu não tenho eixo Y. Eu só tenho o eixo X, que são as minhas ocorrências. E aí, ó, eu tenho que adicionar uma por uma. Todas as ocorrências. Olha que merda. Eu não consigo ranquear. Beleza? Ó, eu não vou conseguir ranquear esse negócio. Tô adicionando aqui, uma por uma. Olha só o trabalho que tá dando. Não tem eixo Y. Então tem que adicionar todas no eixo X. Porque esse gráfico aqui é um gráfico de barras horizontais, tá? Pressupõe verticalidade. Então meu eixo X aqui, ó, são as minhas quantidades. Curto de celular, curto de coletivo, curto transeunte, ó, e por aí vai, tá? Curto de veículos, homicídio culposo. Não vou adicionar todas não, tá? E tá aqui, ó. Olha que cagada que fica isso aqui. Eu não consigo sequer ordenar, ó. Em cima, ó. Cantinho superior direito tem essa reticências, ou os mais antigos, né? Chamarão de ladrilho. Você vai clicar aqui no ladrilho, ó. E não tem como ordenar esse negócio. Beleza? Não tem. Mesma coisa numa tabela. Numa tabela eu vou ter o mesmo problema. Ó. Joguei a tabela aqui. Vou adicionar. Eles vão entrar como colunas, né, cara? Eu não consigo fazer o ranking, tá vendo? Ó? Não consigo ranquear. Beleza? Isso é péssimo. Não vou adicionar todos, não. Só estou ilustrando para vocês que isso é péssimo. E aí, cara, a gente precisa entrar numa seara chamada estruturas de dados, tá? Deixa eu abrir aqui a minha lousa. Vou pegar aqui o meu. Vou até deixar o meu rosto aí aparecendo, porque eu quero que você preste atenção também em mim, tá? Estruturas de dados, cara, é um campo extremamente amplo, tá? Estruturas de dados é um campo extremamente amplo, beleza? Só que eu vou estruturas de dados. É um campo muito amplo. Só que eu vou me concentrar somente na estrutura de dados inerente ao Power BI. Beleza? Então vai ser bem nichado, bem focado. Lembrando, estruturas de dados é algo amplo, mas muito amplo. É um campo de pesquisa. Só para você ter noção do tamanho desse negócio aqui. Tá? Eu vou me focar aqui somente no que nos interessa, relacionado ao Power BI. Primeira coisa que a gente precisa entender: estrutura de dado é a estrutura do dado. Como é que eu vou estruturar este dado? Beleza? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o conceito de variáveis. Na análise de dados, isso aqui é extremamente importante. Variável, como o próprio nome sugere, é tudo aquilo que pode variar, tem a possibilidade de variar. Ele não é estático, ele varia. Beleza? Não é estático, varia. Beleza? O preço de um produto no mercado, ele não é estático, né? Ele está sempre variando de acordo com condições econômicas, ele varia. Beleza? Tudo aquilo variável é tudo aquilo que pode variar. Tem a possibilidade de variação. Ele não é estático. O meu nome, Cláudio Bonel, é estático. Não vou variar meu nome. Não vou mudar meu nome. Beleza? Show de bola? Ponto 1. Dentro de variáveis, existem dois grupos importantes. Lembrando, eu vou me ater somente ao que interessa ao Power BI, porque esse conceito de variável aqui também ele é muito mais amplo do que eu vou trazer aqui. Porém, eu estou focado no que nos interessa no Power BI. Beleza? Nós temos dois tipos de variáveis assim, essenciais. A primeira são as quantitativas. Tá? Quantitativa. A variável quantitativa também é um conceito um pouco mais amplo do que eu vou explicar aqui. Variável quantitativa, cara, toda variável que pode ser medida, mensurada. E por que não dizer quantificada? Beleza? Por exemplo,
Altura. Altura nós medimos em centímetros. Todos nós temos uma altura. Eu tenho uma altura, tu tem uma altura. Só que a minha altura possivelmente é diferente da sua. Possivelmente a sua altura é diferente da altura do seu irmão, da sua irmã, do seu companheiro, da sua companheira, da sua mãe, do seu pai, seu tio, da sua tia, seu avô, sua avó, do seu amigo. Beleza? Então, ela é mensurada, ela é medida. Ela varia de acordo com a mudança da pessoa. Por isso que ela é uma variável. Porque a altura ela pode variar. Quando? Quando eu estou aferindo pessoas diferentes. Quando eu vou medir Cláudio Bonel, a altura é de 180 centímetros. Quando eu vou medir Mariazinha, a altura é de 170 centímetros. Quando eu vou medir Joãozinho, a altura é de 190 centímetros. É tudo altura. É tudo mensurado. Beleza? Show? Vou programar uma viagem. Sou um cara viajador. Adoro viajar por aí. Beleza? E eu estou planejando os meus trajetos, pô. Tá? Então, quilometragem, a distância. Rio-São Paulo, 600 quilômetros. Rio-Salvador, 1.200 quilômetros. É tudo quilometragem. Porém, cara, de acordo com o ponto de vista muda, essa quilometragem, ela também muda. Então, ela é uma variável. E ela pode ser mensurada. Eu consigo mensurar do Rio de Janeiro até São Paulo 600 quilômetros. Eu consigo mensurar, consigo medir Rio de Janeiro até Salvador 1.200 quilômetros. Não sei se é exatamente esse, tá? A distância exata, tá bom? Entendesse? Quilometragem. O exemplo que eu dei inicial, né? Preço. Você vai no mercado, né? Tudo ali tem um preço, né? Tudo ali tem um preço. Você pega um arroz, tem um preço. Você pega um feijão, tem outro preço. Você pega lá uma mussarela, tem outro preço. Pega um bifinho lá, outro preço. Pega uma mais gelada, tem um preço. Show? Então, conforme ali o ponto de vista, conforme o produto, né, esse valor aí ele vai mudando, ele vai variando. E esse valor ele é mensurável. Né? Você consegue mensurar. O arroz custa X reais, o feijão custa Y reais. Beleza? Ainda no mercado, a quantidade. Quantidade. Beleza? Vou levar 5 quilos de feijão, 10 quilos de arroz, 3 quilos de picanha, 15 caixas de cerveja. Beleza? Então, tudo aquilo que é quantificado, tudo aquilo que é mensurado, tudo aquilo que é medido. Em geral, a grande maioria, as medidas quantitativas, ela nos oferece a possibilidade de executar cálculos matemáticos, estatísticos. Beleza? Lembrando que a matemática é a mãe da estatística, né? Então, eu sempre falo isso. A estatística é muito importante, mas certifique-se você ter uma boa base em matemática, senão você vai sofrer na estatística, tá? Então, eu consigo, por exemplo, fazer minhas compras e quantificar o meu valor total gasto. Só somar tudo que eu comprei ali. Então, faço um cálculo estatístico, um somatório. Beleza? Tô de bola? Consigo ver a quantidade total de itens. Consigo, durante a minha viagem, ver o total de quilômetros percorridos. A média de quilometragem percorrida entre os trajetos que eu fiz. Beleza? A média de altura dos alunos da minha sala, por exemplo. Os quartis dessas alturas. Show de bola? Então, variáveis quantitativas. Eu já falei sobre elas aqui, para dar o exemplo das quantitativas. Eu só vou agora conceituá-la, que são as qualitativas. Lembrando, gente, tanto quantitativa quanto qualitativas, conceito mais amplo. Eu estou falando aqui somente o que nos é importante no Power BI. Show de bola? Beleza? As qualitativas. Essa variável
toda variável que oferece um ponto de vista. Um ponto de vista. Ó, o nome que eu falei para você guardar. Uma observação. Uma observação acerca da variável quantitativa. Beleza? Acerca da variável quantitativa. Então é o seguinte, centímetros na altura, variável qualitativa. Qual é a observação que eu tenho para saber a altura? Pessoa Cláudio Bonel tem 180 centímetros. A pessoa Joãozinho, 190 centímetros. Pessoa Mariazinha, 170 centímetros. Variou a pessoa, variou a altura. Mudou a observação, mudou o ponto de vista, variou o ponto de vista, variou a altura. O que é o ponto de vista? A pessoa. Cláudio Bonel é uma observação. Estou observando a altura a partir da pessoa Cláudio Bonel. Mudei o ponto de vista. Vou observar a altura a partir da pessoa Joãozinho. Mudei o ponto de vista. Vou observar a altura a partir da pessoa Mariazinha. Beleza? Quilometragem. Já dei o exemplo aqui. Vamos chamar aqui uma qualitativa de trajeto. Observei meu trajeto Rio de Janeiro-São Paulo. Minha variável quantitativa será 600 quilômetros. Mudei meu ponto de observação. Rio de Janeiro-Salvador, 1.200 quilômetros. Mudei meu ponto de observação. Rio de Janeiro-Porto Alegre, 1.000 quilômetros. Percebe? A variável qualitativa, ela vai nos oferecer um ponto observável, uma observação, um ponto de vista. Para a galera aí que veio de BI, uma dimensão. Beleza? Aquilo que nós aprendemos lá na essência do BI. Uma dimensão. Show de bola? O exemplo que eu dei aqui, ó, produto. Fui no mercado. Estou observando os preços. Quando eu observo o preço do produto arroz, R$7. Quando eu observo o preço do produto feijão preto, R$10. Quando eu observo o preço do produto feijão branco, está mais caro o feijão branco. Está R$12. Feijão está caro. Quando eu observo o preço do macarrão, R$9. Quando eu observo o preço da caixa de Heineken, eu choro. Mudou o ponto de observação, variou a variável, com perdão da redundância, né? Qualitativa, mudou a variável quantitativa. Então, a variável qualitativa, ela oferece uma observação da variável quantitativa. Show de bola? Então, quando a gente fala de análise de dados, nós estamos falando de uma análise quant, beleza? Ou seja, eu faço análise de variáveis qualitativas com variáveis quantitativas. Por que é importante observar isso? Porque na hora do Power BI, assim que eu carrego meu dado e vou lá no Power Query, a primeira observação que eu faço é inerente às variáveis. Eu preciso identificar as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas para dizer o tipo de dado. Quando eu falo de centímetro, o tipo de dado é o número inteiro, né? 180 centímetros, 190 centímetros. É um número inteiro. Então eu preciso, na hora que eu chego no Power BI e identifico isso aqui é uma variável quantitativa, e esse cara aqui tem centímetros, o tipo de dado dele é um número inteiro. Quilometragem pode ser um tipo de dado, pode ser número decimal, né? Eu posso percorrer 600,8 quilômetros. É um número decimal. Então observa o seguinte, ó, quilometragem. Opa, variável quantitativa. Quantitativa e o tipo de dado é um número decimal. Mesma coisa vale para valor. Número decimal, né? O produto ele pode ter aí valores decimais. Quantidade. Se eu estiver quantificando ali algo
Registro de ocorrência, por exemplo, é um número inteiro. Estou quantificando. 1, 2, 3, estou contando, né? Beleza? Isso é importante, porque eu preciso dizer para o Power BI o seguinte: Power BI, esta variável aqui é uma variável quantitativa, tá? O tipo de dado dela é número inteiro, número decimal. Então, cara, disponibiliza para mim recursos matemáticos e estatísticos. Eu estou dizendo isso para o Power BI. Quando eu identifico lá no Power BI que é uma variável quantitativa, e digo lá para o Power BI, essa aqui é a variável quantitativa, ele vai disponibilizar para mim recursos matemáticos e estatísticos para aquela coluna. Beleza? Isto posto, precisamos fazer a mesma coisa para as qualitativas. Porque nas qualitativas, eu também preciso dizer o tipo de dado. Então, pessoa, Cláudio Bonel, texto. É um tipo de dados, texto. Trajeto, Rio de Janeiro, São Paulo, texto. Produto, arroz, feijão, texto. Mas eu posso ter também data. Né? Em fevereiro, o feijão custava R$10. Em março, esse mesmo feijão passou a custar R$11. Beleza? Então a data, ela também, quando ela varia, ela também vai interferir na minha quantitativa. É um ponto de observação também. E lembrando, esse exemplo que eu dei, né? Data e produto. Obviamente, se é uma análise qual e quant, eu posso ter variáveis qualitativas e quantitativas juntas numa mesma análise. Não é só uma variável qualitativa e uma quantitativa, tá, gente? Eu posso ter, como desse exemplo, data e produto, preço e quantidade. Então, em fevereiro de 2024, o produto feijão custava R$10 e eu comprei 2 quilos. Beleza? Comprei 2 unidades. Perdão, para ficar mais claro, para ficar a quantidade. Comprei dois pacotes de 1 quilo. Beleza? Em março de 2004, o feijão estava R$11 e eu comprei somente um pacote. Beleza? Então, estou juntando aí 2 variáveis qualitativas com 2 quantitativas, o que é super normal, tá? Não tem nada de exótico nisso, não, tá? Vai acontecer constantemente. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter em mente, que é a primeira coisa que a gente faz quando vai bater o olho ali no Power BI. O outro ponto, ainda em estruturas de dados, e repara o seguinte aqui, né? As variáveis, elas estão bem estruturadas, né? Pessoa, trajeto, produto, data, tá? E aí é o seguinte, ainda em estruturas de dados, quando eu vou estruturar o meu dado de fato, além de colocar tipos de dados, isso faz parte da estrutura de dados, né? Você dizer, identificar a variável e definir o tipo de dado dela, isso também faz parte da estrutura de dados, parte essencial da estrutura de dados. Estrutura de dados. O outro ponto é, quando eu tenho um dado assim, ó, imagina assim o dado, ó, produto A, B, C, 2022, 2023, 2024, e aqui eu estou olhando a quantidade vendida, beleza? Então, 2022 vendeu 10, 25, botando aleatoriamente aqui, tá, gente? 15, 15, 10, 30, 20, beleza? Quando você olha esse exemplo aqui, essa pequena tabelinha aqui, o que nós podemos observar aqui? Variável qualitativa, muito explícita. Produto, beleza? Produto. Uma variável qualitativa. Uma variável quantitativa, explícita, é a quantidade vendida. Ela está expressa aqui dentro. Ó. Se 10 aqui, ó, é a quantidade vendida, né? 15 aqui, ó, isso aqui tudo é quantidade. Isso aqui tudo é quantidade. É quantidade. Vou botar aqui embaixo. É quantidade vendida. Tá claro? Quantidade vendida. Beleza? E este cara aqui, apesar de estar na coluna, você concorda comigo que é ano, né? Ano não é quantificável, né? Eu não vou somar os anos, né? 2022 mais, não vou fazer isso. Eu posso somar as quantidades, né? Mas os anos eu não vou somar. Esses caras aqui,
eles são também uma variável qualitativa. Então tem produto, quali, eu tenho quantidade vendida como quant, e eu tenho ano como quali. Agora é o seguinte, se eu quiser ordenar, quiser fazer uma classificação para saber o ano que eu mais vendi, não consigo, né? Eu não vou conseguir. Não de forma simples, né? Conseguir eu consigo. Não de forma simples, né? Então, cara, quando a gente vai estruturar um dado no Power BI, aqui eu estou falando de Power BI, tá, gente? Power BI. Beleza? Quando eu vou estruturar um dado no Power BI, eu preciso garantir que todas as variáveis qualitativas estejam na mesma coluna. Então aqui, ó, produto, mesma coluna. Já tá, né? ABC. Show? Ano, eu preciso criar uma coluna aqui, ó, ano, onde vai entrar 2022, 2023, 2024. E mais uma coluna, QTDE, vendida. Porque eu também preciso garantir que minhas variáveis quantitativas estejam na mesma coluna. E aqui elas estão espalhadas. É tudo quantidade vendida, só que elas estão espalhadas em diversas colunas. Por quê? Porque eu peguei uma variável qualitativa e abri em coluna. Ah, Bonel, mas eu quero visualizar sim. Visualizar, você visualiza de qualquer jeito. Nós estamos falando de estruturação de dados. Eu preciso estruturar o meu dado, ou seja, é o pré-visualização. Estou antes da visualização aqui. Quando eu estruturo dessa forma, ou seja, variáveis qualitativas todas na mesma coluna, sem ter variável qualitativa espalhada por colunas, beleza? Tem que estar na mesma coluna. E variáveis quantitativas também na mesma coluna, a minha vida vira um mel no Power BI. Beleza? Então, é óbvio que no Power BI a gente não faz isso na mão, manualmente, né? Não é manualmente que é feito isso, né? Tá claro, né? Pelo amor de Deus, né? Porra, não custa nada, né? Explicar, né? Está claro, né? Lá tem um recurso para você fazer isso. E, na realidade, é pegar ABC 2022, quantidade 10, 20 e 5. É tirar a variável qualitativa da coluna e mover para a linha. Elas agora estão alinhadas, por isso que é para a linha. Ah, não, moleque, continuam na coluna. Sim, elas estão todas dentro da mesma coluna, mas estão linha a linha, né? Linha a linha, tá? Então, eu vou tirar da coluna e mover para a linha. Tirar da coluna e mover para a linha. Esse processo de tirar da coluna e mover para a linha, vou botar aqui, ó, tirar da coluna e mover para a linha, chama-se pivô. Pivoteamento igual porta, né? O movimento que a porta faz de abrir e fechar, tá? É isso que eu vou fazer. Depois eu vou repetir aqui ABC 2023, 2023, 2023, 15, 15, 10. Vou fazer a mesma coisa para 2024 aqui. Vou fazer o pivô. A partir desse movimento, a partir dessa estrutura que se apresenta aqui embaixo, tudo fica mais fácil. E quando eu tenho um requisito como esse, uma necessidade como essa, de classificação das ocorrências pela quantidade de registro, eu quero todas as ocorrências que estão... Cadê meu Power BI? Que estão, voltar à página inicial, voltar lá no Power Query. Trabalho padrão do analista de dados, tá, gente? Que estão distribuídas nas colunas, eu preciso movimentar essas colunas aqui. Você concorda? E quando eu olho aqui de homicídio doloso até o final, homicídio doloso, lesão corporal, latrocínio, você vê ali, é tudo um tipo de ocorrência, uma categorização da ocorrência. Então, elas fazem parte da mesma variável qualitativa. Então, antes de eu seguir aqui com o meu planejamento, eu preciso estruturar aquele dado lá que não está bem estruturado. Beleza? E é o que nós vamos fazer agora. Uma vez que nós entendemos ali as variáveis, qualitativas e quantitativas, e agora olha para cá, nós vamos dar uma estruturada nelas. Lembrando, primeira coisa, identificação das variáveis
e o tipo de dado. Coluna CISP. O que é a CISP? Na dúvida, variável aqui, ó, dicionário de variáveis, CISP. É o número da circunscrição de ocorrer o fato, o código, né? E é uma delegacia de polícia. Isso quer dizer o seguinte, que apesar de isso aqui ser um número inteiro, na essência, ela não é uma variável quantitativa, né? Ele é um código. É o código da delegacia de polícia. É um código de cadastro da delegacia de polícia. Eu não vou fazer operação matemática com códigos. Eu não vou somar esses códigos, porra. Esse código 1 aí significa primeira delegacia de polícia. Código 4, quarta delegacia de polícia. Código 5, quinta DP. E por aí vai, porra. Você percebe a importância disso, de conhecer o dado? Você está percebendo a importância da compreensão, do planejamento, do negócio, do dado? Senão vai dar merda. Se eu deixo o CISP como 1, 2, 3, o Power BI vai tratar esse cara aqui como variável quantitativa. E aí, quando eu precisar dele para estruturar, fazer uma visualização usando esse cara como variável qualitativa, eu não vou conseguir, porque o Power BI está entendendo que ele é um número inteiro, e não é. Tá claro isso, é igual CPF. CPF é um número. Só que eu não sou um CPF de ninguém. Ele é uma variável qualitativa. Beleza? CISP é uma variável qualitativa. Mudou o código da DP, mudou a quantidade de ocorrência, mudou o endereço, mudou a quantidade de policiais alocados. Beleza? Então isso aqui, cara, é importantíssimo você entender. Porque, cara, nem sempre você vai olhar o dado aqui. Ah, tá, número é variável quantitativa. Nem sempre. Precisa fazer a compreensão do dado. Precisa se questionar o que é esse dado. Se é um código de delegacia de polícia, esse cara aqui não é um número inteiro. Esse cara é um texto. E como é que eu faço para alterar? Tá vendo aqui? 1, 2, 3, você vai clicar sobre ele. Ó. Clicou. Aqui tem todos os tipos de dados disponíveis. Né? Já falei sobre ele, decimal. Decimal fixo, 2 casas decimais quando for o valor. Não uso, tá? Eu uso, inclusive, número decimal para valores. Dependendo do que você está analisando, você precisa de mais de 2 casas decimais, tá? Então, o número decimal, ele te contempla N casas decimais, tá? Número inteiro, tá? Percentual, percentual. Data, não é data, né? Não é hora também, não é duração, é o quê? Um texto. Então, eu vou clicar aqui e vou alterar para texto. Ele vai perguntar, deseja substituir? Sim, desejo. E vida que segue. Então agora eu mudei para texto. Show? E eu venho me perguntando, coluna por coluna. Aqui em mês, nós temos um outro ponto de atenção. Porque você já deve estar se falando aí, se questionando aí. Porra, mês. Eu não vou somar mês, né? Eu não vou somar janeiro com fevereiro, né? Mês 1 com mês 2, 3. Porra, não existe isso. Então tu já sabe que é uma variável qualitativa. Então tá errado, não é quantitativo. E aí, cara, cuidado. Porque mês, na vida real, no nosso mundo aqui, o mês, ele é inerente a um período, a uma data, né? Beleza? Uma data nossa, né? E aí você pode cair no golpe e colocar ele com tipo de data, tá? Ponto de atenção. Tipo de data. Data, no Power BI, é dia a dia, mês, mês, ano, ano, ano. É a nossa data padrão aqui, ó. Tá vendo? 03/04/2024. É a nossa data padrão. Dia a dia, mês, mês, ano, 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 ano. Tá? Para ser data, eu preciso ter dia a dia, mês, mês, ano, ano, ano. 2 caracteres em dia, 2 caracteres em mês, 4 caracteres em ano. Preciso. Beleza? Show? Então esse mês aqui, ele não é uma data, ele também é um texto. E essa lógica, substituir atual? Sim, substituir, mantém. E essa lógica vai se refletir em mês, ano, porque é a mesma coisa. Eu não vou somar ano, né? 2003 mais 2004 mais 2005. Não vou quantificar esse negócio, tá? Então ele já não é uma variável quantitativa. Ele é uma variável qualitativa. Você vai substituir para texto. Porque apesar de ser ano e de no mundo real se referir a uma data, aqui, para ser data, precisa ser dia a dia, mês, mês, ano, 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 tá? Show? Então, no nosso caso aqui também é texto. Substituir atual? Sim. Beleza? Mês, ano, tá como texto, ó, ABC. Power BI acertou aqui, né? Porque tem um M aqui no meio, né? É a concatenação aqui do ano com mês, com a letrinha M. Certíssimo, não precisa fazer nada. A ISP. A ISP, na dúvida, só olhar lá. Eu já sei que o AISP é o Batalhão de Polícia Militar.
A AISP, que é a Área Integradora de Segurança Pública. O AISP é a mesma lógica do CISP. CISP é a Delegacia de Polícia, AISP, Batalhão de Polícia Militar. Então, esses 5 aqui é o código, é o 5º BPM. Primeiro BPM, segundo BPM. Então, não é número inteiro, né? É uma variável quali também, qualitativa. Tipo de dados, texto. Beleza? RISP. O RISP é na mesma lógica de AISP e CISP, porém aqui eu quero mostrar uma coisa nova. Tá? Eu não quero utilizar RISP. Eu não quero. Tá? Não quero utilizar o RISP. Então você pode deletar esse cara. Para deletar, é só clicar aqui, apertar o delete no teclado e vai embora. Beleza? Repara que quando eu faço esse trabalho de deleção da coluna, aqui do lado, aqui em etapas aplicadas, apareceu colunas removidas. Essa parte aqui de etapas aplicadas é uma parada totalmente excelente, tu precisa ficar ligado nisso. Porque cada ação que você fizer aqui no dado, ele vem para etapas aplicadas. Então, removi colunas, a coluna removeu. Vamos supor que eu tenha removido errado. Tá vendo aqui que do lado tem um xizinho, ó? Vou desfazer. E ela volta ao normal. Beleza? Repara que toda vez que eu vim mudando um tipo de dado, ele veio falando substituiu o atual, por quê? Porque eu já tenho um tipo alterado aqui, ó. Esses 3 primeiros aqui, ó, foram feitos pelo Power BI automaticamente. Ele carrega os dados, ele pega, ó, carregou os dados, ele pega essa primeira linha aqui, ó, promove ao cabeçalho e já tenta, se esforça para acertar o tipo alterado. Só que normalmente ele acaba errando, tá? Por quê? Porque o Power BI, ele não tem o que nós temos, cara. A relação com o mundo real. Nós temos. O Power BI não sabe que CISP é delegacia de polícia. Você sabe. Beleza? Todo milhão? Então é o seguinte, preste atenção. Eu vou deletar de novo, ó. Outra forma de deletar. Botão direito, remover. Beleza? Removi, veio para cá. Tá? Aí é o seguinte, presta atenção aqui. Eu vou seguir avaliando os tipos de dados. Município, tá certo. Texto. Variável qualitativa, sem erro. MCIR, que é o código do município. Então não é uma variável quant, é uma variável quali. Então nós vamos trocar para texto. Repara no que vai acontecer agora. Coloquei para texto. E olha o que ele fez aqui, ó. Tipo alterado 1. Ele já estava aqui agrupando uma etapa, uma tarefa de alteração de tipo de dados, certo? Aí no meio dessa alteração de tipo de dados, eu vim e removi uma coluna. Beleza? Depois de remover esta coluna, eu segui alterando o tipo de dados. Então, ele criou 2 tarefas iguais, tá? Vamos lá. Funcionalmente, isso não vai atrapalhar, tá? Tá certo, não tem nada de errado aí. Agora, pensando em boa prática e pensando em agilidade, pensando em técnicas do Power BI, quanto mais etapas você tiver aqui, mais lento fica o seu trabalho. Por quê, cara? O Power Query, lembre-se, ele está conectado no teu arquivo lá. O que eu faço aqui no Power Query não interfere em nada no seu arquivo. O contrário é verdade. Se eu alterar na fonte de dados, reflete aqui no Power BI. Agora, o que eu estou fazendo no Power BI, fica no Power BI. O que acontece em Vegas, morre em Vegas. O que acontece no Power BI, fica no Power BI. Tá ligado? Então, cara, toda vez que eu clico aqui, por exemplo, nesse botão atualizar, tá vendo? Ele vai lá no meu arquivo, puxa os dados, conecta os dados mesmo, conecta lá no arquivo e atualiza esses dados aqui. Só que ele vai fazer esse passo a passo. Vai passar pela fonte, passar pelo cabeçalho promovido, passar pelo tipo alterado, vai passar pelas colunas removidas e vai passar pelo tipo alterado 1. Ele sempre vai fazer isso aqui. É transparente, a gente não vê isso acontecendo, né? Mas ele está fazendo isso. Beleza? Para garantir que todas as alterações que você fez no passado continuam sendo aplicadas. Por isso chamam-se etapas aplicadas. Isso aqui, gente, você faz uma vez. É a automação da estrutura do seu dado. Você está automatizando a estrutura de dados, a preparação do seu dado. Beleza? Então é o seguinte, quanto mais passos eu tenho aqui, mais lento fica. Se eu tenho esse tipo alterado aqui e esse tipo alterado aqui, eu estou fazendo 2 coisas, né? Duas tarefas
iguais, né? Alterações de tipos de dados. E ela ficou separada porque eu removi uma coluna no meio. Beleza? O que nós vamos fazer aqui em etapas aplicadas para isso não acontecer? Ó? Vou deletar. Primeira coisa, deletar esse tipo alterado 1 aqui. Ó. Pum. Deletei a alteração que eu fiz. Tá? Eu vou pegar esse tipo alterado que está aqui em cima e vou mover ele para baixo. Ó. Clica nele e arrasta para baixo. Ó. Beleza? O que vai acontecer? Vai dar um erro na minha coluna RISP. Ó. Por quê? Aqui embaixo, esse tipo alterado aqui, ó, ele tem alteração em RISP aqui, ó. Tá vendo? Em algum lugar aqui tá RISP, não tô achando. Aqui, ó, RISP, ó. Só que aí, cara, eu removi a coluna aqui em cima. Quando eu movi, né? Então isso não vai funcionar. Beleza? Então o que eu faço? Vou pegar tipo alterado e vou voltar lá para antes de colunas removidas. Show de bola? E para eu evitar que eu tenha um novo tipo alterado, eu vou tirar colunas removidas aqui. Vou manter o meu RISP aqui. Vou seguir fazendo a minha alteração de tipo de dados. Beleza? E no final, eu deleto o RISP. Beleza? Porque eu evito qualquer tipo de problema com o meu dado. Show? Evito qualquer tipo de problema com o meu dado. Beleza? E evito também ficar duplicando tarefas aqui. Vou seguir. Mantenho o RISP, tá vendo? Ó, vou seguir município. Show. MCIRC. Vou alterar o tipo de dados para texto. É um código, substitui atual, tá vendo? Ó, manteve aqui a mesma, não criou uma nova. Show. Região, capital, texto, variável qualitativa, tá certo. Ainda antes de deletar isso aqui, eu chego aqui em homicídio doloso e vejo que de homicídio doloso até o final são tipos de ocorrência. Ou seja, todas essas colunas aí, elas fazem parte de uma única variável qualitativa, que eu vou chamar de tipo ocorrência. Beleza? É o caso que nós fizemos aqui. Esse caso era ano. Lá são as ocorrências. Ou seja, eu tenho diversos tipos de ocorrência distribuídos nas colunas. Então, eu tenho que fazer o pivô desse negócio. Eu tenho que trazer de coluna para linha. Como que eu faço isso no Power BI? Presta atenção. Beleza? Isso aqui é um vídeo, está gravado. Você pode olhar isso aqui milhões de vezes, né? Então, presta atenção. Primeiro, identificar qual é a primeira coluna que tem o dado do tipo ocorrência. No nosso caso, é homicídio doloso. Aí você clica sobre ela. Pressiona o Shift no teu teclado. Tecla Shift no teu teclado. Arrasta lá até o final. E clica sobre a última coluna. Você vai marcar. Você vai selecionar todas as colunas. Você vai selecionar. Olha para mim aqui. Tu vai selecionar todas as colunas e somente as colunas que de fato representam a mesma variável qualitativa. No nosso caso aqui, TP ocorrência. Então está selecionado. Selecionei todas elas. Garanta que você só selecionou as colunas relacionadas a tipo ocorrência. Não selecionou região, não selecionou MCIRC. Porque se estiver selecionada, vai fazer o pivô junto. Eu só quero tirar de coluna os tipos de ocorrência para a linha. Selecionei todas elas. E agora eu quero transformar, né? Eu quero transformar de coluna para linha. Pivô é isso. Transformar de coluna para linha. Quero transformar. Então, ó, presta atenção. Primeiro seleciona tudo. Selecionei. Vem aqui em cima no menu, ó, transformar. Ó. Clica sobre o menu, transformar. Show do milhão? Feito isso, tu vem localizar aqui, ó, este carinha aqui, ó, transformar colunas em linhas e não clica, porra! Não clica, só localiza. Pensamento analítico, ó. Entende, cara, entende o porquê das coisas, além de só sair executando, ó. Pensamento analítico, vai virando essa chave na tua cabeça aí, cara. Entende o porquê das coisas. Não sai executando, não. Transformar colunas em linhas. E do lado tem uma setinha, ó. Tu vai clicar nessa setinha. Show de bola? Deixa eu voltar para a tela. Olha para a tela como um todo agora aí. Transformar colunas em linhas é transformar todas as colunas em linhas, que não é o que eu quero. Tá? Transformar outras colunas em linhas é transformar as colunas que não estão selecionadas em linhas, que não é o que eu quero. Eu quero transformar somente as colunas selecionadas em linhas.
E eu vou clicar nesse cara aqui. Pum. Cliquei. Perceba, gente, isso é um vídeo gravado, né? Para e volta aí, tá? Se você for com dúvida, se a dúvida persistir, você vai falar comigo, né? Pelo amor de Deus. Cliquei. Perceba, ele fez exatamente isso aqui, ó. O pivô. Tá vendo aqui 2023, 2022, 23, 24? Ele jogou para a linha aqui, ó. Perdão. Ele tirou de coluna e jogou para a linha aqui, numa coluna ano, ó. Foi o que fez aqui, ó. Ele pegou todos os atributos, todas as ocorrências, os tipos de ocorrência, e jogou nessa coluna que ele intitulou automaticamente como atributo. Beleza? Que ele intitulou automaticamente como atributo, tá? Se nós clicarmos aqui em cima, tá vendo aqui, ó, que tem essa coisinha bonita aqui, ó. Isso aqui chama-se linguagem M, falaremos um pouco mais sobre ela no decorrer aqui dos nossos estudos de caso, tá? Isso aqui é o seguinte, tudo que a gente faz clicando aqui no cliquezinho, o Power BI ele gera um código, tá? Para poder fazer o teu trabalho. Então, ao invés de você escrever isso aqui, o Power BI escreve para você. Olha que mãe que é o Power BI. Então, você faz clicando, mas por trás, ali na engrenagem do Power BI, ele está escrevendo um código. Esse código, que é esse cara aqui, ó, ele se chama linguagem M. Falaremos um pouco mais sobre isso no decorrer, tá? Aqui, ó, tabela ampivô. Tá vendo? Pivô. Ele tirou pivô, tirou todas as colunas que eu selecionei, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui são todas as colunas que nós selecionamos, ó. E fez o pivô para a linha, dizendo o seguinte. Nossa, perdão, gente. Deu uma tosse agora. Meu Deus. Idade. Dizendo o seguinte, cara. Pega essas colunas, transforma em linha e depois renomeia a coluna para atributo. Renomeia a coluna para atributo. Depois eu falo de valor. Renomeia a coluna dos tipos de ocorrência para atributo. Só que eu não quero esse nome, tá feio, né? Então eu vou pegar atributo aqui, ó. Duplo clique e vou renomear para TP ocorrência, perdão. TP ocorrência. Renomeia igual, tá aí no teu, que nós vamos usar isso aqui algumas vezes, e eu vou falar TP ocorrência algumas vezes, aí você já sabe o que que é, tá? TP ocorrência. Renomeei aqui, ó, vou clicar nesse check. Aqui, ó. Então repara que TP ocorrência aqui, ó, já mudou, já não é mais atributo, e agora eu faço a minha avaliação. É uma variável qualitativa, show de bola, do tipo texto. Beleza. A coluna valor aqui, se tu for reparar, ela é o quê? A quantidade, cara. Exatamente isso aqui, ó. É a coluna quantidade. Essa quantidade, ó, que estava nas células aqui espalhadas através das colunas, né? Ela agora tem uma única coluna com todas as quantidades. Então aqui são todas as quantidades de cada tipo de ocorrência. Só que eu não quero que se chame valor. Eu quero que se chame QTDE. Então a gente renomeia aí para QTDE. E mesma coisa, renome para QTDE. Clica aqui no check. Beleza? Show de bola? Show de bola? Aí é o seguinte. Eu preciso fazer duas coisas agora. Uma é alterar o tipo de dados dessa variável QTDE. Porque, repara, variável QTDE é a quantidade de ocorrência registrada. Ou seja, eu já sei que é uma variável quantitativa. Show de bola? QTDE, a quantidade de ocorrência registrada. Eu vou numa delegacia de polícia e registro uma ocorrência. 2 ocorrências, 3 ocorrências, tá? Então eu já sei que ela é uma variável quantitativa e ela é um número inteiro, né? Você registra uma ocorrência, não registra uma ocorrência e meia, né? 3 ocorrências, 74. Não. Você registra o número inteiro de ocorrência. Então eu já sei que ela é um número inteiro. Mas quando eu olho aqui, ó, o Power BI colocou ela com o tipo alfanumérico. O ABC123 é alfanumérico. Porque deve ter nulo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, célula em branco, tá? Então o Power BI faz isso. Mas tudo bem. Nós vamos alterar o tipo de dado dela, para número inteiro. Lembrando que, se eu alterar agora, ó, cliquei sobre ela e alterei para número inteiro, ele vai criar aqui um tipo alterado 1, que não é o que eu quero. Não quero tarefa repetida aqui, ó. Beleza? Então vou deletar esse cara aqui. Show?
Eu quero manter o mesmo tipo alterado. O que eu vou fazer? Vou pegar este cara aqui e vou movimentar para baixo. Aí vai dar erro, porque a coluna homicídio doloso não existe mais. Beleza? Por quê? Nós fizemos o pivô das colunas. E aí, não tem jeito. Vou voltar somente as colunas para cá. E aí não tem jeito. Beleza? Porque essa coluna aqui, ela de fato não existia quando eu alterei esses tipos aqui. Beleza? E agora tem uma coluna nova aqui que eu preciso alterar o tipo. E aí, ó, vou alterar aqui mesmo, número inteiro. Então isso pode acontecer, tá? Ponto importante, só para não ficar esse negócio feio, tipo alterado 1, você pode renomear isso aqui, ó. Botão direito, renomear, tipo alterado da coluna QTDE, criada a partir do pivô. Show de bola? Criada a partir do pivô, só para você saber que não tinha como você alterar essa coluna aqui, porque essa coluna não existia. Beleza? E aí não tem jeito. Você teve que alterá-la aqui. Então, show de bola. O que faltou agora? Remover a minha coluna RISP, que eu não quero. Clique sobre ela, botão direito, remover e fui. Então, repara, ó. O meu pivô está aqui. Eu posso renomear, ó. Renomear. Transformar colunas da variável quali TP ocorrência em linhas. Beleza? Problema nenhum. E tá show de bola. Problema nenhum, ó. Colunas removidas. Renomear. Coluna RISP removida. Show de bola? É isso. Isso é estrutura de dados. Isso aqui é preparação do dado na carne. Aqui, ó. Na carne. Beleza? E você percebe alguns pontos aqui. Para você estruturar o dado, você estruturar esse dado aqui, você precisa conhecer a necessidade, né? Conhecer o cenário. Principalmente conhecer o negócio para o qual você está trabalhando. Conhecer o dado, estudar o dado. Saber conceitos de variável qualitativa e quantitativa que você não vai aprender nos cursinhos que tem por aí, brother, tá? Não vai. Conhecer a essência do Power Query, que é preparar dados, estruturar dados. E aí você precisa entender o que são estruturas de dados. Você não vai aprender por aí porque ninguém estuda isso. É muito mais bonito falar que isso aqui é um ETL, né? Não é, né? Enfim. Beleza? Então, para esse momento, para o que eu preciso, agora eu vou voltar aqui para o meu estudo de caso. Para o que eu preciso, para esse estudo de caso, o meu dado está estruturado. Então, classificação das ocorrências. Ocorrência está onde? Acabei de estruturar meu dado. Ó. Coluna TP ocorrência. TP ocorrência. Show? Está aqui. Minha variável qualitativa ocorrência está na minha coluna TP ocorrência. E é bom você começar a observar isso. Na necessidade. Classificação das ocorrências pela quantidade de registro. Porra. Classificação das ocorrências, variável qualitativa. Quantidade de registros está na minha coluna. Tenho certeza que tu já sabe aí. QTD. Que é a minha variável quant. Vou até botar aqui, ó. Quant. Minha variável quali. Beleza? Solicitado por Cláudio Bonel, data, hoje 03 ou 0? Botei 02 lá, mas é 03, né? No anterior eu botei 02, mas é 03, tá? 04 2024. Tá bom. 2024. Beleza? Então, esse aqui é o nosso planejamento, porque a gente precisa aqui, lembrando, gente, aprofunde-se em engenharia de requisitos. Isso aqui é o básico do básico para você começar a ter uma experiência no Power BI com o mínimo de discernimento sobre compreensão das necessidades, mapeamento de requisitos e planejamento, porra. Beleza? É o mínimo. Tá? Show de bola, tá feito. Agora, vamos reparar duas coisas aqui. Uma é, primeiro, estruturei meu dado para o que eu preciso neste momento. Meu dado está estruturado. Então, eu vou clicar aqui em página inicial, fechar e aplicar. Voltaremos aqui mais vezes, tá, gente?
Esse é o trabalho, é o dia a dia da análise de dados. Tá? Fechar e aplicar. Show de bola. Vai dar erro aí uma porrada de coisa, tá? Porque essas colunas não existem mais, ó, CVLI, enquanto cadáver. Essas colunas não existem mais, porque agora elas são um tipo de dado, elas são um tipo de ocorrência, elas são um dado dentro da coluna TP ocorrência. Então isso aqui tudo vai dar errado. Não existe mais. Até porque está errado mesmo, vou simplesmente deletar isso aqui. Você vai ver o erro acontecendo. Tá vendo aqui, ó, como a estruturação do dado que nós fizemos foi grande, a atualização demora mais um pouquinho, tá tudo bem, ó. Tá vendo, ó? Deu erro. Esses caras aqui não existem mais, ó. CVLI, essas colunas não existem mais. Porque elas estão dentro da minha variável qualitativa TP ocorrência. Observe o dado sempre a partir desse conceito das variáveis qualitativa e quantitativa, que são conceitos mais amplos do que nós vimos aqui. Estou te dando apenas uma visão do que nós precisamos para o Power BI. Então, vou deletar. Como é que eu faço para deletar, Bonel? Clico sobre ela, ó, botão delete no teclado. Show de bola? Aqui. Agora, eu vou desenvolver a minha classificação das ocorrências pela quantidade de registros. Vou fazer também um gráfico de barras e uma tabela, tá? Já sabemos, gráfico de barras, ó, visualizações, gráfico de barras, pressupõe verticalidade, então meu TP ocorrência. Como é que eu sei que é TP ocorrência, Bonel? Aqui no meu planejamento, ó, classificação das ocorrências. Onde as ocorrências estão? TP ocorrência. Eu não preciso ficar carregando isso aqui toda hora, tá, gente? Já carreguei uma vez, estou usando o mesmo dado, não é para ficar criando negócio toda hora, não, pelo amor de Deus. Preste atenção no que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu abri o mesmo arquivo que eu usei no estudo de caso 1. Não criei um arquivo novo. Eu não carreguei base DPE, evolução mensal CISP novamente. Tá? Ocorrências, TP ocorrência. Então, ó, TP ocorrência, eu vou clicar e vou arrastar para o eixo Y. Beleza? Cadê? Quantidade de registros. Classificação das ocorrências, já está lá com o TP ocorrência pela quantidade de registros. Quantidade de registro é a coluna quantidade. Coluna quantidade eu pego e largo no meu eixo X. Porra, tá lá. Tá feito aqui. Lembrando, não vou falar de visual agora, de design, mexer em visualização da informação. Falaremos no decorrer desses estudos de caso aqui. No momento agora, eu quero que você entenda o que você está fazendo no Power BI. Não é só ser um executor. É o pensamento analítico. Entenda o porquê das coisas. É isso que vai te dar longevidade e é isso que não vai deixar, não vai permitir que você seja refém de tecnologia, cara. É liberdade de tecnologia. Beleza? Agora aqui é o seguinte, ó. Vou criar uma tabela aqui do lado, ó. Cliquei aqui, ó. Estava selecionado. Cliquei fora para tirar a seleção e vou adicionar uma tabela. Beleza? Vou adicionar uma tabela. Vou colocar aqui TP ocorrência, né? E quantidade. Beleza? Só que ele quer aqui, ó, ranqueado o gráfico, ele já vai ranquear automaticamente do maior para o menor. Ou seja, de forma decrescente, tá? Na tabela, ele ordena de forma crescente pela variável qualitativa que está aqui. Para você ordenar de forma decrescente pela variável quantitativa, que é a quantidade, é só clicar na cabeça da coluna aqui, ó. Clicou, ele já ordenou para mim de forma decrescente, tá? Ponto 1 aqui, e eu vou mostrar para você agora, beleza? Repara o seguinte aqui, ó. Eu tenho alguns dados aqui que não me interessam, né? Registro ocorrências, isso aqui não me interessa. Quero filtrar esse cara. Total furtos, total roubos, eu quero filtrar esse cara aqui. Tá? Eu quero filtrar. Tem alguns caras aqui que eu quero filtrar. E eu não quero usar no meu dado. Eu não quero usar nas minhas análises. O que a gente faz? Ó, página inicial, transformar dados, tá vendo? Esse é o trabalho, cara. Você vai voltar toda hora no Power Query. Analista de dados é isso, cara. Tá? Tem jeito. Voltou aqui. Vou localizar a minha coluna aqui, TP ocorrência, tá vendo? Ó? E vou fazer um filtro, vou excluir esses tipos de ocorrência do meu dado. Ó. Como é que eu excluo? Ó? Clica nessa setinha aqui, ó. Clicou.
filtro de Excel, né? Vai aparecer esse cara aqui, ó. Agora eu vou desmarcar aqueles que eu não quero. Então, presta atenção. Eu vou desmarcar fase. Tá vendo? Ó? Não quero fase, então eu desmarco. Vou rolar para baixo aqui até a letra R. Vou desmarcar registro ocorrências, eu não quero. Desmarco. E vou desmarcar agora total furtos e total roubos. Dou um OK aqui. Quando eu faço isso, repara, ó. Linhas filtradas. Eu estou filtrando esse cara aqui. Quando eu faço isso, tá? Quando eu faço isso aqui no Power Query, eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu não posso mais utilizar esse tipo de ocorrência em nenhuma visualização que eu for construir lá no meu Power View, lá no Power BI, tá? Fiz o filtro, fechar e aplicar, volto para cá e vou observar o meu gráfico aqui. Vai carregar os dados e eu vou observar essa coisa linda aqui. Show do milhão. Beleza, tá vendo? Mudou naturalmente, né? Porque eu filtrei, né? Então mudou aqui o ranking, tá? Os dois estatisticamente estão corretos, tá? Só que são formas de observação diferentes. Beleza? Agora, cara, tem uma surpresinha para você aí. Por quê? Quando eu construí o meu estudo de caso 1, tu lembra? Eu usei o quê? A minha coluna roubo veículo. E essa coluna não existe mais. Então, quando eu clicar aqui em estudo de caso 01, você vai ver um erro. Ó, errado. Por quê, cara? Tá vendo aqui, ó, no eixo X, ó, soma de roubo de veículo. Esta coluna não existe mais. Essa coluna não existe mais, cara. E aí, Bonel, como é que eu conserto isso? Que agora você estruturou o dado e zoou o que eu tinha feito anteriormente. O que nós fizemos anteriormente, a gente fez com uma introdução aqui, um estudo de caso, né? Naturalmente, não fizemos a estruturação dos dados como deveria fazer, apenas para dar uma introdução. E agora, você precisa ajustar isso aqui. Como que a gente faz para ajustar? Primeira coisa é excluir essa coluna que não existe mais. Né? Excluir aqui. Beleza? Tá lá a região. Qual é a coluna de quantidade agora? Esse cara aqui, ó. Pegar a quantidade e jogar no meu eixo X. Só que aqui tem um problema. Aqui eu tô vendo o ranking das regiões pela quantidade total de todas as ocorrências. Eu preciso filtrar esse cara aqui por roubo de veículos, pelo tipo de ocorrência roubo de veículos. Quando eu quero filtrar um visual, eu só quero filtrar o visual. Lembra? O filtro que eu fiz agora, de registro de ocorrência, fase, total furtos, total roubo, foi para filtrar o dado de forma geral. Agora eu quero filtrar somente este gráfico aqui pelo tipo ocorrência roubo veículo. Clico sobre ele e venho aqui na minha guia filtros. Na minha guia filtros, o que vai acontecer? Filtros, né? Eu tenho filtros neste visual, ou seja, o visual que está selecionado, filtros nesta página, filtro em todas as páginas, eu espero que seja intuitivo. Filtro nesta página vai filtrar esta página. Filtro em todas as páginas que foram criadas aqui. Eu quero fazer filtro neste visual. Eu não quero filtrar o tipo ocorrência. O tipo ocorrência está aqui, ó. Clico sobre ele e arrasto para filtros neste visual. Acabou. Pesquisar, roubo, veículo e foi. Tá feito. Beleza? De uma forma muito melhor estruturada, de uma forma ágil e um ponto de observação aqui com relação a filtros. Ó. Eu fiz o filtro aqui TP ocorrência. Tá vendo? Tem um olhinho aqui do lado, ó. Tá? Se você for compartilhar isso com alguém e não quer que esse alguém veja, fecha o olhinho, porque ele vai ficar oculto. Show? Só isso. Se não for um problema para você, deixa o olhinho aberto, tá? Então, ajustei. Vou ajustar a tabela aqui também. É a mesmíssima coisa. Soma roubo de veículo não existe mais. Vou deletar. Vou pegar a quantidade e vou adicionar. Só que agora, quando eu olho esse cara aqui, eu estou olhando a quantidade geral de todos os tipos de ocorrência, mas eu só quero roubo de veículos. Roubo de veículo não é um tipo de ocorrência? Tá aqui, ó, clico sobre ele, arrasto para cá.
pesquisar, roubo, veículo. E voa lá. Tá lá. Tá? Só não tá ranqueado, clica na cabeça da coluna quantidade e foi. Lembrando, não estou me dedicando à parte visual. Falaremos mais sobre a parte visual no decorrer. O importante agora é estudos de caso e visualização e provimento da solução. Compreensão, planejamento, provimento da solução. Agora vamos avaliar, né? Vamos avaliar e a gente precisa voltar para o estudo de caso. O que ele te pediu? A classificação das ocorrências registradas no estado, ordenando-as da maior para o menor. A necessidade dele é a classificação, ou seja, o ranqueamento das ocorrências pela quantidade de registros de forma decrescente. Vamos olhar aqui. Responde. Responde. Responde, né? Tanto o gráfico de barras quanto a tabela estão entregando a solução para aquela necessidade. Beleza? Então, cara, deixa eu voltar para o meu rosto. Eu quero falar isso olhando para você. Então é o seguinte. Perceba a diferença de você ter o pensamento analítico, ou seja, desenvolver sabendo o porquê, executar sabendo o porquê. Tira esse pensamento executor da tua cabeça, vira a chave para o pensamento analítico e entenda o porquê das coisas. Entenda o porquê que eu tenho que alterar um tipo de dado. Entenda o porquê que eu preciso fazer um pivô ali. Aprenda a compreender o que estão te pedindo e debater, dialogar, pô. A culpa é sua se o entendimento estiver errado. Você precisa alinhar a expectativa, dialética. Tese, antítese, síntese. E a síntese é o alinhamento da expectativa. Então você precisa trocar ideia, precisa conversar para poder chegar nesse denominador comum e saber o que precisa executar no Power BI. Então perceba, a análise de dados ela acontece antes. Power BI é execução. Uma vez que você domina a compreensão e o planejamento, e aí, mais uma vez, dedique-se ao estudo, metodologia e engenharia de requisitos. Mas no primeiro momento, se você puder, adquira esse livro aqui e leia. Beleza? Porque nós estamos fazendo estudos de caso baseado nisso aqui. Tá? No Route to Summit do Polya. Então, compreensão, planejamento, execução e avaliação. Nós vamos fazer isso aqui o tempo inteiro, usando o Power BI como tecnologia, ao mesmo tempo a gente vai ali aprendendo também algumas coisas no Power BI. Show de bola? Então é isso, cara. Dúvidas, fala comigo, tamo junto e tchau, tchau.